Como será que a ciência, ao longo do último século, tentou entender as pessoas LGBTQIA+. Olha, essa resposta leva a gente por uma jornada fascinante e, às vezes, bem perturbadora. Uma jornada que não só mudou o que a gente sabe sobre o cérebro, mas que transformou o próprio objetivo da neurociência. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente começar, é super importante ver que a pesquisa nunca foi equilibrada, né? Esse levantamento aqui da literatura científica mostra um foco bem desproporcional. A maioria dos estudos se concentrou em homens gays e pessoas transgênero, enquanto, identidades como mulheres lésbicas e pessoas bissexuais foram praticamente invisibilizadas. Isso já diz muito sobre os vieses que existiam nesse campo desde o comecinho. Então, a primeira fase dessa pesquisa não era para entender, era para consertar. A neurociência, lá no início, olhava para a diversidade sexual e de gênero como um problema que precisava ser resolvido, sabe? Quase como uma doença que precisava de cura. E aqui está o ponto de partida de tudo. Em 1917, a primeira conexão feita na literatura científica foi essa, bem direta. Diversidade sexual era um sintoma de um cérebro doente. Essa ideia, gente, foi a base para décadas e décadas de estigmatização. Agora, o que é realmente chocante aqui são os exemplos concretos. Teorias científicas foram usadas para justificar tratamentos assim, terríveis. Em 1932, chegaram a associar o comportamento queer a um problema na tireoide. Em 42, a lobotomia foi proposta como tratamento. Em 55, um dano cerebral foi interpretado de forma totalmente errada como a causa de avanços homossexuais. A ciência estava sendo usada para machucar. Essa linha do tempo resume bem os primeiros 50 anos. De patologia a crime, a mensagem da ciência era clara e muito perigosa. Ser diferente era ser doente ou perigoso. E isso, claro, moldou a percepção pública e médica por gerações. Mas, felizmente, a história não termina aí. As atitudes sociais e as próprias abordagens científicas começaram a mudar, e a mudar drasticamente. E isso levou a uma grande virada. Vamos ver como o jogo começou a virar. E o ano que foi um divisor de águas foi 1973. Um único evento nesse ano mudou assim fundamentalmente as regras do jogo para toda a pesquisa. E foi isso que aconteceu. A homossexualidade foi retirada do DSM, que é tipo a bíblia da psiquiatria. Foi um marco. De repente, aquela ideia de que era uma doença, ser curada, simplesmente desmoronou. E isso abriu um espaço gigantesco para novas formas de pesquisa, com foco bem menor na patologia. Com as portas abertas, teve uma explosão de estudos. Os pesquisadores começaram a investigar hormônios, genética, diferenças no cérebro, não mais para achar uma cura, mas para entender a biologia. Só que isso levou a um cenário muito, mas muito mais complexo e muitas vezes cheio de contradições. Aí o debate central ficou mais ou menos assim. De um lado, tinha uma galera buscando uma única causa biológica, sabe? Aquela ideia de natureza, do tipo o gene gay. Do outro, uma visão bem mais ampla, o modelo biopsicossocial, que via a identidade como uma interação complexa de biologia, psicologia e ambiente social. A ciência estava, finalmente, começando a abraçar a complexidade em vez de procurar respostinhas simples. Isso nos traz para a Era Moderna, que representa outra grande evolução no pensamento científico. O foco mudou mais uma vez e de uma forma profundamente importante. Pensa bem, por décadas, a pergunta central da pesquisa era sobre as origens. O que causa isso? Era quase uma obsessão. Mas essa pergunta começou a parecer cada vez mais limitada e, para muita gente, até meio irrelevante. E essa é a nova pergunta, a que define a pesquisa hoje. A mudança é gigantesca. A gente para de olhar para dentro procurando uma causa biológica e começa a olhar para fora, para entender como o mundo, a sociedade, impacta a biologia e o bem-estar dessas pessoas. E isso nos leva ao conceito talvez mais importante da neurociência moderna sobre esse tema: o estresse de minoria. A ideia é que viver num ambiente hostil não é só psicologicamente desgastante. Isso deixa marcas biológicas, que a gente pode medir no cérebro e no corpo. E isso aqui ilustra o conceito de uma forma brilhante. Estudos descobriram, por exemplo, que jovens LGBT que cresceram em ambientes muito estigmatizantes mostram uma resposta de cortisol achatada, um sinal de que o sistema de estresse do corpo foi sobrecarregado cronicamente. O estigma social se torna visível na biologia. Olha,
Essa frase resume perfeitamente a nova ética da pesquisa. O objetivo da neurociência não é mais achar um jeito de consertar a diversidade. É usar a ciência para lutar contra o estigma, para provar biologicamente o custo do preconceito e, com isso, tentar melhorar a vida das pessoas. Essa jornada toda, de uma história de dano para um foco em bem-estar, ela não termina com respostas fáceis. Pelo contrário, ela levanta um novo monte de questões éticas bem profundas para os cientistas. A primeira grande questão é: depois de tudo que a gente viu, ainda faz sentido procurar as origens biológicas da diversidade? Essa busca ajuda ou, sem querer, ela acaba reforçando a ideia de que ser diferente é algo que precisa de uma explicação científica? É algo a se pensar. E olhando para o futuro, surgem novas preocupações. Imagina se algoritmos de inteligência artificial conseguem prever a orientação sexual com base em imagens do cérebro. Como essa tecnologia poderia ser usada de forma errada? Será que as lobotomias do passado poderiam dar lugar a formas de controle mais sutis? E isso nos deixa com a pergunta final, que ecoa por toda essa história. Depois de ver como a neurociência foi usada tanto para causar danos quanto para promover aceitação, como a gente pode garantir que seu poder seja sempre usado para o bem? A história nos mostra que a responsabilidade não está só nas descobertas que a gente faz, mas em como escolhemos usá-las.